Namastê, vamos para a nossa última aula da temporada sobre as 9 emoções humanas, o estudo foi em cima desse livro, né? Que é do Harish, é um discípulo do Harish Johari. O Harish Johari tem um dos livros mais importantes sobre chakras, né? Se você tem o livro dele sobre chakras, você não precisa mais nada, você já está muito bem assessorado, né? E foi uma jornada onde a gente olhou para as 9 emoções humanas de acordo com a filosofia védica, né, que é todo o estudo que eu venho fazendo, da onde vem o yoga, o Ayurveda e tudo mais, vem lá da cultura védica. Eles falam dessas 9 emoções como as emoções do teatro, né, a arte, ela se expressa com essas 9 emoções. E a gente teve a participação muitíssima especial da minha amiga e psicóloga e praticante de yoga yogini, Cris Pazenhagen, que ela trouxe toda a parte mais da psicologia, da neurociência, né, para trazer, e a gente foi estudando cada uma das emoções, dessas 9 emoções, em aulas em que eu dava uma aula falando mais sobre a cultura védica e por onde que essas emoções permeiam, falando dos corpos, falando várias questões ali, e ela trouxe mais a parte da psicologia mesmo, a visão da psicologia nas emoções. Então, para começar, a gente faz o mantra do aluno do professor, essa relação que é tão importante. Então, junta as palmas das mãos em frente ao coração. Eleva o coração e eleva sutilmente os cantinhos dos lábios. Lembra desse mantra como esse lugar de proteção, que estejamos protegidos e unidos, que estejamos protegidos e bem nutridos, que o nosso conhecimento seja realizador para nós e para todos à nossa volta. E que nunca jamais haja inimizade entre nós, que haja sempre uma comunicação verdadeira, gentil e útil para o nosso crescimento. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Então, ao longo desses quantos meses, né? Foi praticamente um ano de estudo, né? Que a gente está fazendo esse estudo. A gente foi por todas as emoções, né? A gente caminhou por todas as emoções, o amor, o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, a coragem, a imaginação, o maravilhamento, o desgosto e a paz. E no final, né, sempre que a gente está falando aí de cultura védica, a gente sempre fala o que é mais importante no começo, né? Os livros todos, os textos todos começam com aquilo que é mais importante. E o mais importante é a paz. A meta de tudo aquilo que a gente faz é ter esse lugar de paz dentro de nós, né? E daí, para isso, a gente usa o yoga, a gente usa o Ayurveda, a gente usa muitas técnicas, e aqui a gente vai falar de algumas delas. Mas é importante lembrar também que todas essas guerras internas, essas batalhas que a gente vive, e que a gente vê na cultura védica, né, que a gente enxerga nos textos mesmo, né, nas escrituras sagradas, onde tem essas histórias, né? Porque na Índia também tem muita história, todas essas histórias que eles ilustram, coisas que até tem momentos que a gente fala, meu Deus, que absurdo isso, né? Como que pode? A gente ouve as histórias assim do Mahabharata, né, da Gita, do Ramayana.
A gente fala assim, nossa, mas que coisa! E mexe dentro da gente, porque toda vez que a gente tem alguma coisa para decidir, uma tomada de decisão, uma real tomada de decisão, é um lugar de fricção mesmo, assim, é um lugar que é tipo, é do difícil para muito difícil. É um lugar onde é bom e muito bom também, ou muito bom nos aspectos, né? Se eu escolho uma coisa, é muito bom nos aspectos aqui, e do outro lado são coisas muito boas em outros aspectos. Então fica, né, esse lugar gera um conflito e às vezes uma guerra dentro da gente, né? Então todas essas guerras que a gente vê nessas histórias védicas, elas são as guerras que a gente vive internamente, né, com as nossas emoções. E a paz, ela é a base para que tudo se acomode, para que todas as emoções se acomodem. E é o mais importante, porque eu posso ter raiva e estar em paz. Eu não preciso, porque eu posso, quando eu tenho a paz como base, eu posso ter uma desavença aqui, eu posso ter um medo ali, eu posso ter uma aversão aqui, mas no geral eu estou em paz, né? E eu consigo lidar com cada situação, com cada emoção mais assertivamente. E uma das coisas que acontece muito também, a gente está trabalhando nesse mês no tema de aula do Estúdio Hatha Vinyasa Yoga, que é a parigraha, que é desapego. E esse desapego também, um dos maiores desapegos que você pode ter é o desapego sobre uma ideia, sobre uma ideação, sobre um ponto de vista. Às vezes a gente tem um ponto de vista completamente fixo que faz com que a gente não consiga ver amplamente um problema, né, uma situação. Então, aqui, quando a gente falou sobre as emoções, e as emoções são o veículo que nos movem, né? Porque o desejo, o amor, a raiva, todas essas, né, a coragem, todas essas emoções, elas fazem com que a gente se mova. Então, através desse estudo, a gente teve como objetivo tomar consciência de cada emoção, de abrir, né, ampliar um pouquinho, nomear, perceber. Então, a cada emoção que a gente foi passando aqui, eu também foi muito legal com a Cris, a gente conversando nos bastidores, que assim, vinha a aula da raiva, meu Deus, aquela semana era raiva, assim, eu não sei se foi a aula que ativou isso na gente, né, Cris, ou se foi realmente uma sincronicidade, assim, mas quando veio o desgosto, meu Deus, era um desgosto, era uma coisa, né? E foi muito legal passar por essas. Então, esse lugar onde a gente olha e amplia essa visão faz com que a gente consiga ver a mesma situação de forma diferente, faz com que a gente abra espaço para a cabeça e para daí, através dessa mente mais clara e calma, e também trabalhando as emoções, né? Então, a gente tem que ver que não existe, né, nem emoção boa, nem ruim, porque a gente percebe que tem emoções que são importantes para a gente se mover de determinados lugares, né, mas a gente percebe que conhecer a emoção, conhecer o que está passando por dentro e principalmente perceber o que está lá no pano de fundo, né? Porque quando a gente mexe, quando a gente trabalha aqui as emoções, a gente está mexendo nos cinco corpos, a gente não está mexendo só no corpo mental, né? A gente está dentro do nosso corpo físico, no corpo físico tem marcas e registros e memórias. Dentro do corpo energético tem marcas e registros e memórias. E na mente tem, e no intelecto tem, e no Ananda Maya Kosha, que seria, né, esse corpo causal, também tem marcas e memórias que vieram até, se você acredita, né, de outras vidas, porque você tem um jeito de pensar, você tem um jeito de sentir. Eu lembro uma vez, eu sou bastante dramática, assim, meu Deus, eu sou muito dramática, né? E daí as coisas pegam em mim com muita, né, muita. Daí eu lembro uma vez eu estava na terapia e a terapeuta perguntou para mim, eu contei uma história, e chorando e tal, e daí na época era Gestalt, que é
a terapia da época, vamos ver se ela se aquieta aqui no meu colo. A terapia a moda da época, isso faz uns 25 anos, a moda da época era a terapia Gestalt, né? E daí Gestalt tem muito essa coisa a forma de olhar, né? A forma que eu tô olhando. Daí ela pediu para eu contar a mesma história, assim, despretensiosamente, ela pediu para eu contar a mesma história, como se fosse um filme de terror. E daí eu contei, bati na porta, bateu na porta, e contei toda a história como se fosse um drama, um terror. E daí depois ela pediu para eu contar a mesma história como se fosse uma comédia. E daí no final eu tava rindo sobre aquilo, entendeu? Porque foi tão absurdo no final. Então, assim, a forma como a gente olha para as coisas faz toda a diferença, né? E esse tomar consciência é o lugar de trazer essa amplitude para aquele problema, e é um diagnóstico que a gente está fazendo, né? Não tem como eu tratar a ansiedade se eu não sei o que que é, da onde vem essa ansiedade. Não tem como eu tratar um síndrome do pânico se eu não sei da onde é que vem, né? Se você vai botar um carro para consertar, a primeira coisa que eles vão fazer é fazer um diagnóstico, né? Passar o teu carro no computador hoje em dia, né? Então, para que a gente consiga ter essa uma visão mais ampla e poder fazer as nossas curas, é importante olhar mais amplamente, né? Conseguir nomear, conseguir é, pensar sobre aquilo e, de certa forma, também é, soltar depois, né? Isso é muito importante, que aí seria o lugar da paz, né? De soltar o controle sobre as coisas. Mas um mínimo de controle é muito importante. E o que a gente tem que perceber, né, quando a gente percebe as emoções, elas têm níveis de consciência diferentes, níveis vibracionais também, né? Tem algumas energias que são mais, que têm uma energia mais densa, né? E tem emoções que são mais leves. E existe uma escala de consciência chamada Hounskin, que ela fala das energias contrárias, né? De contrair, de contração, que é a vergonha, a culpa, a apatia, o medo, a raiva, o desejo, né? Ele fala sobre os hertz dessas vibrações. Então, mexe no nosso corpo energético. E daí, quanto mais eu tô naquele nível de energia, ou se é uma energia de expansão, de elevação, que é a coragem, a aceitação, o amor, a alegria, a iluminação, daí eu tenho essa energia mais elevada. E através, né, assim, a gente percebe que a gente tem um corpo e que esse corpo se move porque dentro desse corpo tem um corpo de energia. Então essa energia se expande. Então quanto mais eu cultivo determinados tipos de energia, mais eu tô ou elevando a minha vibração ou abaixando a minha vibração. E daí, com isso, eu também eu expando esse corpo e eu vou atraindo também coisas para mim de acordo com aquilo ali, com aquela vibração, tá? Então é interessante a gente ver, e daí mais no final da aula eu vou mostrar para vocês algumas práticas emergenciais, né, que falam sobre a Ayurveda e tudo mais que está nesse livro, e eu vou passar para vocês, e daí também depois eu passo escrito, tá? Lá na plataforma tem as apostilas que a Cris colocou sobre cada uma das emoções, tem a apostila mesmo que a gente tem do curso, que é uma parte minha e da Cris, né, que dá para você baixar ali e tem todas as aulas, não só dessa temporada, mas outras temporadas que você pode ver também. Então, as nossas emoções, as atitudes, elas têm uma frequência energética. Quanto mais alta a frequência, mais clareza, mais paz, mais vitalidade a gente experimenta. E a chave para perceber isso é, é perceber, né, qual do medo, como é que faz para ir do medo para coragem? Esse livro não tem em português, tá?
Não tem em português. E daí eu quero mostrar aqui para vocês essa essa tabela, né? Ó, aqui, né? Então a gente vê assim, ó, emoções, iluminação, a paz, a alegria, o amor, a razão, a aceitação, a boa vontade, a neutralidade, que é super importante, né? Patanjali fala lá no Yoga Sutra, neutralidade perante o vício, né? Se você não gosta de alguma coisa, é tipo, se afasta, né? Mas aí tem as emoções mais pesadas ali, o orgulho, a raiva, o desejo, o medo, a tristeza, a apatia, a vergonha. Então a gente pode, através da prática, de asanas mesmo, da prática de pranayamas, na nossa prática diária, de coisas que a gente pode, né, fazer um diário escrevendo coisas. A gente tem lá no link da bio, tem o Diário da Gratidão, que a gente traz todos os dias uma reflexão à noite, três coisas que você fez que são legais, que você agradece, três coisas que você poderia ter feito diferente, né? Porque fazer essa correção, a nossa própria correção, né? Perceber assim, tipo, não, isso aqui eu não foi legal. É como eu estava dando na aula da especialização, né? Falando para os alunos da formação também, assim, mas a gente está dando aula, a gente percebe que a gente não falou alguma coisa muito legal. Mas daí da próxima, se a gente percebe, se a gente toma consciência, da próxima vez pode ser diferente, né? Então também esse lugar de criar um espaço para energias mais elevadas, que é a energia da gratidão, da reparação, né, da autorrevisão. E então ali na link da bio tem esse diário, você pode baixar e todo dia fazer. E daí você também coloca três coisas importantes para fazer no dia seguinte. Isso te ajuda a ter uma cadência, né? E também lembrar de trazer você para esses lugares de gratidão e energia mais elevada. Tá? Quando a gente fala, tem muita gente aí falando de neurociência e de poder da criação e de né, o segredo, veio uma época aí veio muita coisa de cocriar a realidade e de fazer acontecer e tal. E isso tudo não é mentira, acontece realmente, mas também não é só você pegar e fazer um boarding com um helicóptero, uma mansão e o lugar que você quer viajar. É muito mais sutil. A gente sabe, a gente conhece aquela frase que fala que aquilo que é sutil precede aquilo que é denso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pano de fundo da nossa vida, que são os samskaras, as marcas e os registros que fazem com que a gente pense da mesma forma e que a gente tenha pensamentos que não são positivos em relação a gente mesmo. E são pensamentos muito sutis, tá? E que a gente às vezes nem percebe, e eles estão sendo repetidos na nossa cabeça diariamente. Eu até estava dando aula agora online, aula de prática, eu falei assim, não, porque quando eu me olho no espelho, quando você se olha no espelho, o que que você vê? Primeira coisa que você vê. De manhã cedo a gente tinha que acordar e falar assim, nossa, que lindo que você é, que maravilhoso, que vida! Bom dia, vida! Mesmo se tivessem, mesmo que não tiver com vontade, fala assim, dá high five aqui para você. Aê, beleza, vamos, né? Porque é o fake it until you make it, né? Finja até conseguir. Isso vai elevar a tua energia. Agora, você olha no espelho, eu olho no espelho, a primeira coisa que eu vejo é a minha barriga. Eu olho pra barriga, assim, eita barriga. Daí eu vejo minha foto de 25 anos atrás fazendo yoga, e na época eu também achava que tinha barriga, era barriga seca, e achava que tinha barriga. Então, daqui 10 anos eu vou olhar para a foto de hoje e vou falar, nossa, tava muito bem para a idade que tinha barriga coisa nenhuma, né? Então a gente tem que perceber quais são esses olhares que a gente tem em relação a nós mesmos e essas emoções, como que a gente está alimentando elas. Porque eu estou cultivando emoções o tempo todo. Eu estou cultivando um estado de frequência o tempo todo. Agora, se eu vou para o lado do pesado, do difícil, vai ficar mais difícil, vai ficar mais pesado. Se eu me associo com pessoas que são assim também,
vai ficar mais pesado. Então a gente tem que lembrar que a gente se alimenta não só pela boca, a gente se alimenta por todos os sentidos. E a gente tem que cuidar que forma que a gente está se alimentando. E o que que a gente está dando para cada uma das emoções que a gente tem. Se a gente não está alimentando emoções que nos fazem mal, com aqueles, sabe aqueles diálogos internos que eu disse aquilo e você disse o outro, e eu vou dizer aquilo e você dizer aquilo outro e tal. Só que esse controle para deixar a emoção de lado, né, para conseguir pensar depois, ou criar um espaço, uma caixa para aquela emoção, e não deixar aquele conflito permear todo o resto da vida. É porque às vezes eu não tô legal com meu marido, mas eu tô super bem com meu filho. Só que daí eu vou embolando ali, vou passando aquela energia por tudo, deixo permear por tudo, né? Só que para conseguir fazer essa separação, para conseguir, né, lidar com cada uma das emoções, é preciso primeiro analisar, olhar, perceber, se dar conta. Porque daí eu posso lidar com isso e depois eu posso lidar com aquilo, né? E eu não deixo impregnar por tudo. E também eu começo, né? Se a gente tem consciência, as emoções são como, imagina que a tua cabeça, assim, né? O teu corpo todo é um grande jardim. E daí eu vou regar ou não determinadas emoções. Eu posso cultivar determinadas emoções. Eu posso colocar mais energia. Aonde tem a consciência, lá tem energia. Então, se eu começo a entrar muito num lugar de tristeza, no passado eu fiquei muito triste. Foi importante também. Foi importante. Ah, é legal? Não é legal, mas tem que olhar. No Tantra se diz que é com o chão que a gente se levanta. Então, às vezes, a gente vai ter que ir até o chão para apoiar a mão no chão e levantar. Mas sempre saindo de qualquer experiência com um aprendizado. E a gente sai de qualquer experiência com aprendizado quando a gente não se coloca no lugar de vítima. Coitadinha de mim. Tudo comigo. Só eu. Então a gente passou aí por todas essas emoções. Eu vou fazer uma breve revisão sobre cada um deles, sobre as 9 emoções humanas. E a gente começou. No livro tinha uma outra ordem, mas eu e a Cris a gente se organizou para falar de uma emoção que faz a contrapartida com a outra, e daí também para não ficar muito pesado, a gente falou, não, vamos falar uma mais leve, uma mais pesada, e a gente começou com a emoção das emoções, que é o amor, né? E daí, quando a gente pensa em amor, a gente pensa no amor romântico. Porque a gente cresceu com aquele monte de princesa, né? Com a história do amor perfeito, né? E como se isso fosse a coisa mais importante da vida de todos nós. E é muito importante mesmo, o amor romântico é muito legal quando se tem, né? Mas não é o mais importante. A gente tem que lembrar isso, que não é o mais importante. O amor mais importante, o amor é o que une tudo. O amor é o que une as nossas células. O amor é o que faz com que as células se comuniquem e trabalhem em, em conjunto, né? O amor mais importante de se desenvolver é o amor por si mesmo, é o amor próprio. E daí você fala, não, mas eu me amo. Tá, mas quando eu olho para minha barriga, eu boto um monte de, de, de pensamento ruim ali sobre a minha pessoa, né? Então, como desenvolver esse amor próprio, esse auto-amor? Através de visualizações, através desse lugar de uma apreciação pelo seu processo de vida, né? Veja bem, veja tudo o que você viveu, tudo que você já fez. Olha onde você está agora.
Né? Então, quando você olha para trás, você vê a tua história, você vê tudo que você construiu, as relações que você fez, não só relações desse amor romântico, mas as relações de amizade, né? Onde eu tenho um lugar que eu posso relaxar, que eu posso ser quem eu sou, que eu posso ser apreciada exatamente do jeito que eu sou. Tem uma frase que eu gosto de falar, que a gente sentir, às vezes a gente fala no próprio relaxamento, assim, que é eu vê até como que reverbera isso em você aí, se fecha um pouquinho os olhos e percebe essa frase. Eu mereço ser amada exatamente do jeito que eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu mereço ser amada exatamente do jeito que eu sou. Então percebe aonde isso reverbera em você e o que destrói, né, o que acaba com o amor foi a segunda emoção que a gente trabalhou, que é Bhayanaka, que é medo, o horror, o terror, né? E o medo não é assim, como a gente disse durante toda a temporada do Satsanga das nove emoções, não existe emoção boa ou ruim, porque amor, muito amor, às vezes um amor excessivo de uma mãe pode prejudicar o caminho do filho, não deixar ele ir para a vida. Ou amor muito grande por uma pessoa que não é tão legal com você pode te prejudicar, né? Um dar-se demais com alguém que não tem, não existe troca. Então, talvez amor demais seja ruim, assim como medo demais é ruim. Mas o medo também ele tem essa função de proteção, né? Assim, de eu me calçar antes de ir para alguma. Eu vou viajar para a Índia. Em janeiro eu vou fazer uma viagem para a Índia, vou levar um grupo. Então, assim, dá medo. Você acha que eu não tenho medo de levar um grupo para a Índia? Dá medo, mas eu tô indo com uma boa agência, com ótimos hotéis, com um roteiro bacana. Né? Então, assim, eu também confio na vida que vai vir um grupo muito legal de pessoas que vão ter uma experiência incrível. Mas antes de eu travar e pensar assim, não, é muita responsabilidade levar um grupo para a Índia, eu vou lá e vou galgar. Assim, não, eu vou lá, aqui, ó, uma agência que tem muita experiência, né? Então eu vou, o medo ele te ajuda a te proteger, mas o medo excessivo congela, né? Te bloqueia de fazer coisas que talvez você pudesse, mas na tua fantasia é grande demais. E outro dia eu li uma coisa que o medo, né, o medo de tomar uma decisão, né, que o medo de tomar uma decisão, a gente tem medo de tomar uma decisão porque a gente se coloca à prova ali, né? Quando a gente chega na decisão, a gente está bancando alguma coisa, né? Então a indecisão, ela, ela é um tipo de proteção que a gente tem, né? Porque enquanto eu não decidir, tá tudo parado ali. Mas não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Não agir também é uma ação. Não existe não agir. Não existe não tomar uma decisão. Se eu não me posiciono, também estou tomando uma posição. E às vezes o medo da indecisão, né, essa indecisão é como se fosse uma proteção, um tipo de proteção. E depois que a gente falou do medo, a gente falou também, né, a gente veio para uma das emoções que são uma das mais primordiais, assim, que a gente precisa cultivar mesmo, que é a alegria, né? Ou a,
a comédia, o riso, a diversão. Então, isso vem com a sociabilização, com a conexão social, com esse lugar de relaxamento, né? O meu pai era muito divertido, ele tinha esse lugar de muito engraçado, assim, né? Então ele tirava onda da gente. Eu lembro, a gente era pequeno, ele ia levar a gente para um. Tinha poucos momentos com ele, mas ele ia levar a gente para um clube, daí um dia a gente estava comendo, almoçando com ele fazia miojo e a gente adorava, né? Imagina, que criança que não gosta de um miojo, a gente ia almoçar com ele, comia o miojo e depois ele ia levar a gente pro clube. E daí um dia ele, um dia, a gente estava almoçando assim, daí ele veio, ele estava de barba, ele veio, tirou toda a barba e deixou só um bigodinho de Hitler, assim. E daí ele chegou pra gente e falou, vamos, pessoal. E a gente, quê? Não, a gente não vai com você assim. Ele, não. Vocês vão assim, vocês estão com vergonha do pai de vocês? Como que vocês podem ter vergonha do pai de vocês? E tirava uma onda com a gente, assim, né? Bem divertido. Então, a alegria, ela traz essa leveza. Vocês viram que é uma vibração mais alta. Então, fazer coisas que alegrem o teu coração. Né? E às vezes a gente perde um pouco de contato com o que a gente gosta e né, a gente perde um pouco de contato com as pessoas que a gente, né, os amigos, a gente às vezes esquece um pouco porque a vida está tão corrida. Então, uma boa forma de cultivar a alegria é vai lá nas tuas fotos e dá uma vasculhada assim, vai indo para trás e vai vendo os momentos que você passou. Eu e a Cris, a gente teve uma viagem maravilhosa para Bahia, né? Tivemos várias, mas a da Bahia foi muito legal. Então, sabe, daí você lembra, daí você liga para aquela amiga que faz um tempão que você não encontra. E daí você faz coisas que você gosta, porque às vezes a gente fica tão perdido na tristeza que a gente esquece daquilo que é legal pra gente, a gente esquece daquilo que a gente quer e aquilo que a gente, o que alegra o nosso coração. Então, essa coisa de voltar lá nas tuas fotos pode te trazer alguns insights sobre como fazer para cultivar a alegria. Jogos. É muito legal, jogos. Jogar, trazer amigos e jogar coisas. Tem jogos muito interessantes. Esse final de semana passado a gente fez uma despedida de solteira para minha amiga. E daí, meu, a gente fez uma bagunça, era só eu e mais seis. A gente é um grupo de oito, tem uma que está morando nos Estados Unidos. E a gente se conhece desde que a gente tem 12, 13 anos. Não, a gente voltou aos 12 anos. Porque a gente zoou tanto com ela, coitada. Eu falei, meu Deus do céu, ela não vai sobreviver pro casamento. Mas a gente botou roupa, maquiou e fez várias brincadeiras. Cara, foi uma tarde, assim, muito alegre. A gente chorava de rir, a gente chorou de emoção e de alegria de saber de tanto tempo que a gente está juntos, quanto que a gente se conhece, como desde os 13 anos, como a gente foi mudando o jeito de ser e a vida foi indo cada uma para um lado, mas ali tem amor, né? Ali tem uma aceitação, uma coisa que é muito legal. Então, dá uma olhada nas tuas fotos aí e vai fazer coisas que alegrem o teu coração. É importantíssima a alegria. Ela traz ela traz brilho para a vida, né? E ela traz uma energia boa para você, para que outras pessoas de bom humor, de alegria, entrem em contato com você também. No entanto, para você ver que até a alegria não é só boa, a gente vê que na alegria ou na comédia ou no riso tem o bullying, né? Tem também o sarcasmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Até eu passei para vocês, né? No Netflix tem uma série chamada Navaraça e daí quando ele fala de alegria, ele fala muito da questão do bullying também. E é muito legal esse essa série porque trata de cada uma das emoções não de uma forma óbvia, né, mas traz assim a coisa do indiano mesmo, as histórias indianas e a forma como eles contam histórias é muito linda. Então traz de uma forma bem interessante. E daí vem a tristeza, né? A gente falou da alegria, então eu trouxe a tristeza, ou a tragédia, ou a compaixão.
É um lugar de interiorização e reflexão para o autoconhecimento. É importantíssimo entrar no lugar. É importantíssimo perceber os lugares de tristeza, né? Eles são pontes para algo maior e melhor sobre você. Como eu disse para vocês, eu passei por um momento de muita tristeza no passado. Tive muita ajuda da minha amiga Cris, da minha psicóloga também, de amigos. E eu fiquei. E daí o que que acontece? Quando a gente fica triste, a gente vai se fechando. Então a gente fica sem vontade de encontrar os amigos. E daí a gente vai criando hábitos que o que aconteceu comigo também, eu senti que eu fiquei muito sem tapas, sabe? Sem um esforço, assim, sem uma austeridade. Então eu entrei no lugar de tipo, comer qualquer coisa, treinar fraco, fazer pouca prática, né? Ver um filme de drama. Daí só piora, né? Eu tô regando. Daí eu tô regando as sementinhas que vão me fazer ficar mais triste ainda. Mas o que a gente tem que saber também quando entram esses processos é que todos os processos são passageiros, todas as emoções são passageiras. Né? Então perceber isso, se dar conta disso, e falar, tá tudo bem, eu tô triste, mas tá tudo bem. Tem momentos na vida que a gente só tem que colocar a cabeça para fora do rio e deixar o rio levar, sabe? Eu sei muito bem disso, porque eu fiz um tratamento de câncer, para quem não sabe, há 12 anos atrás. Eu tive um câncer, fiz um tratamento de 10 meses e foi muito difícil. Ali que eu percebi realmente a força que a filosofia do yoga tem e essa questão dos ragas e dveshas, dos gostos e das aversões, né? Tive que lidar com muitas aversões, tive que lidar com muito medo, né? E tive que colocar a cabeça para fora do rio e relaxar e fazer aquilo que deveria ser feito por mim, que era um tratamento pesadíssimo de quimioterapia. Mas durante todo o processo, eu só olhei para a vida. Eu recebi amor das pessoas, eu me entreguei no sentido de pedir ajuda, né? A gente que é muito fazedor, assim, a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Então, às vezes, a única coisa que a gente tem que fazer é realmente colocar a cabeça para fora da água, boiar e ir. Porque se a gente está no rio e o rio está caudaloso e tem folhas e troncos e todos, e eu vou me agarrando nessas coisas, eu vou me debater muito mais. E eu tenho que saber que todo rio termina no mar. Não tem um rio que não termina no mar. E assim também é a nossa existência. Né? Quando eles falam de Maha Samadhi, diz que quando a gente, né, sai desse corpo, a gente dilui na consciência. Então, saber que todas as emoções, elas também passam, elas vão passar. E a gente ir se curando ao longo desses processos. Né? Porque eu acho que muitas das pessoas que estão aqui são professores de yoga e nós somos curadores. Só que nós somos curadores não curados em todas as áreas. Tem áreas que para mim são mais fáceis, tem áreas que para mim são mais difíceis, mas o próprio processo de a gente estar dando aula e falando as coisas que a gente está falando e entendendo toda a filosofia e fazendo as práticas e lidando com pessoas, olhando para o problema das pessoas de forma, né, afastado, mas observando tudo que acontece, isso vai fazer com que a gente se cure também. Tá? E daí, depois da tristeza vem a raiva. E a Cris, uma vez na aula dela, falou: Eu gosto quando o paciente chega aqui no consultório com raiva, porque daí ele se move.
né? Se ele chega lá, terminou o relacionamento e tá muito melancólico e tal, não consegue fazer um movimento de ação, de se mover, de proteção, né? Então, quando tem a raiva também é esse momento, esse lugar de fazer, né? Então, a raiva, toda a raiva, ela vem da obstrução do desejo. Pode perceber quando você estiver morrendo de raiva, dá um passo para trás na raiva e percebe o que tá, qual o teu desejo está sendo obstruído. O desejo de que a pessoa me entenda. Geralmente é isso, né? O desejo de que a pessoa me entenda. Eu quero falar e fazer ela entender. E me dá uma raiva porque não consegue entender. E de raiva eu sou boa. De briga eu sou boa. Eu cresci com dois irmãos mais velhos, tendo que me defender, sendo criada por babá, e eu, né, a empregada que trabalhava lá em casa, minha mãe trabalhava, a empregada trabalhava lá em casa, e era eu contra eles. Então, de me defender, eu sou muito boa. Então, quando chega uma pessoa que briga também, para mim é um prato cheio. Assim, daí eu vou com tudo. Mas eu não quero isso, porque isso também foi uma emoção aprendida, né? Então, eu tenho que cuidar para não botar mais fogo na fogueira quando a raiva bate. Então, olha aí para você também. Para quem não tem raiva, é importante olhar isso também, né? Como assim não tem raiva? Vai atrás, também é importante. A raiva traz os movimentos, né? Mexe aqui no centro do corpo. E o que a gente tem que perceber é que toda vez que eu tenho raiva e eu ataco o outro, na verdade, no final, eu vou contar isso para vocês. A gente está se atacando. Toda agressão que você direciona para o outro, ela volta para você. Tem uma frase até que a professora Andrea, que dá o curso de chakras, chakra yoga, ela fala: tudo que eu penso e falo volta para mim. Toda vez que você faz uma agressão para alguém, você age com raiva e você direciona essa raiva para uma outra pessoa, você recebe o veneno de volta. É como se você tomasse do seu próprio veneno. Então a gente tem que cuidar com a raiva. É importante? É, mas a gente tem que não colocar mais lenha na fogueira e tentar o quanto antes voltar para a paz e para a calma. Mas para isso é importante ver o que está atrás da raiva, porque geralmente é uma um desejo obstruído. Eu quero uma coisa e não posso ter. E daí eu fico com raiva. Depois da raiva, a raiva também acontece muito quando a gente não pode ser vulnerável. Quando eu não posso ser frágil. Eu fico com, né, eu vou para uma discussão, geralmente é um desejo obstruído. E ao invés de eu mostrar para a pessoa que é esse o meu desejo, eu já vou todo, eu em vez de mostrar qual que é o meu desejo, o que eu gostaria, o que seria bom, né? E eu ser vulnerável, não. Eu já vou para a conversa com duas pedras na mão. Tem no Barras de Access, eles falam de baixar barreiras. Baixar barreiras é estar vulnerável. É ver o que vai acontecer antes de me proteger, antes de eu já atacar. Então percebe aí, nesses lugares que dá muita raiva, você tem um diálogo para fazer, será que não dá para baixar as armas e conversar de um lugar de maior vulnerabilidade, de maior sensibilidade? Porque assim, beleza.
Não tem problema. Todas essas emoções, assim, tem umas que eu tô melhor, no momento, tem outras que tá melhor. Assim, tem, né, se fosse fazer uma roda da vida com cada emoção, a gente até fez o exercício lá da Cris na última aula, né, de colocar, ou bota a emoção aqui, essa emoção eu tenho que trabalhar, essa aqui eu posso deixar, isso aqui vai me ajudar. A gente fez esse estudo, né? Então, tá tudo bem se não tem, tá tudo bem se estiver triste, tá tudo bem se estiver raiva, tá tudo bem se, tá tudo bem, mas observa. Esse é o maior ponto, observa. Depois da raiva, a gente estudou a coragem, a atitude heróica, a bravura, que é Viriam. A gente também fala de Víria, que é essa potência, essa força, é o que permite que a gente alcance os nossos objetivos. É através, às vezes, é muitas coisas através do enfrentamento com o outro, consigo mesmo. Essa coragem de enfrentar as coisas, de enfrentar a vida, de enfrentar, às vezes, medos que são só imaginários. A gente tem aqui pessoas que deixaram de ter medo de avião, né? Eu também fiz uma dessa com meu filho, ele deixou, ele morria de medo de avião, de ter pânico mesmo. Da última vez que a gente foi, agora no verão que a gente foi, no verão passado que a gente foi viajar para os Estados Unidos, eu comprei uma passagem para ele da Aeropass, sabe aquela que caiu o avião? E um avião daquele que caiu, a gente foi. E daí, só que eu não sabia, eu sabia mais, eu comprei lá, dizia desse tamanho na passagem, dizia que era Aeropass. Daí chegou no aeroporto, ele disse, mãe, mamãe, eu não vou. Eu falei, Ravi, se a gente não for nesse voo aqui, a gente vai perder a viagem para ir para os Estados Unidos. Você não quer ir lá no, sei lá onde, né? Daí ele disse, tá bom. Daí ele resolveu ir. Quem ficou com mais medo fui eu e ele perdeu o medo de avião, você acredita? É o jeito alemão, da mãe alemã, de curar o medo da criança, coitado. Mas assim, coragem, meu filho. E é essa coragem que ele viu que veio de mim também. Porque eu fiquei com um pouco de medo de comprar essa passagem de ele ter um treco. Mas eu falei, vamos! E daí depois tem uma aluna aqui que tá morrendo de rir ali, né? Que passou o medo de avião, que criou coragem, porque a coragem também tem a ver com tirar a fantasia daquilo que me dá medo, né? É ter esse enfrentamento, a coragem da mãe mesmo, né? Sabia que a Revolução Francesa foi feita pelas mulheres camponesas? Eu fiquei sabendo outro dia aí que não foram os homens camponeses que começaram a Revolução Francesa, que foram as mulheres que foram para as ruas porque os filhos estavam passando fome. E elas se juntaram e foram. Daí depois da Revolução não podia mais três mulheres se encontrar mais na rua. Só podia andar duas mulheres por vez. Olha a força que a mulher tem, né? Esse enfrentamento, né? "Uau, vou fazer, vou. Coragem é algo muito legal, mas também tem que ter cuidado, né? Porque tem gente que se mata pulando não sei da onde, né? Esses esportes radicais e coisas assim, né? Então tudo tem que ter uma, um equilíbrio aí. E daí. A outra emoção que a gente viu foi adbutam, que é imaginação ou maravilhamento. Daí a Cris falou mais sobre a imaginação, não é, Cris? Foi imaginação. E eu falei mais sobre o maravilhamento, tá? E foi muito legal, porque a imaginação ela traz a curiosidade, ela tem a criação, a inovação para resolução de problemas, né? Ela cria um desenvolvimento integral, ela permite explorar novos campos, né, na nossa mente, nessa possibilidade de criar, né, e melhorando a nossa vida e a vida ao redor. Então, ela cria possibilidades. Ela também cria possibilidade, né, a imaginação, assim, quando é criança, né, a gente tem muitas. Assim, eu brinco, né? Eu brinco, mas é uma verdade assim, que tem criança que cresce e tem criança que vinga.
E muitas crianças vingam na vida porque imaginam uma realidade melhor do que as que ela vive. Né? A gente até tem alguns filmes que falam sobre essa questão, né? Acho que é A Vida Bela, né? Que tá lá, o cara tenta, cria um universo completamente diferente para aquela criança sobreviver àquela coisa horrorosa que está acontecendo. Então, a imaginação, ela tem esse lugar. E o maravilhamento é esse lugar de se espantar positivamente, assim, né? De ficar maravilhado com o nascimento de uma criança, de um pôr do sol, né? Isso também traz alegria, areja a nossa vida. E daí veio a emoção mais pesada de todas, que é a pior de todas, que é o desgosto, ou a aversão, ou o nojo, né? Essa daí é pior do que a tristeza, porque é o ranço, é muito profundo isso. Depois que acontece, difícil mudar, né? Depois que pegou ranço, não dá mais. E esse desgosto, esse ranço, ele não vem de uma hora para outra, ele vem com vários samskaras, várias marcas, vários registros. Acontece uma coisa, vai criando um banco de ranço, um banco de experiência ruins que se torna um ranço que não tem jeito. E é completamente contrário a esse relaxamento, a esse soltar, a esse mudar de direção, né? Ele vai para um lugar ruim mesmo. Ele rui o amor, ele rui as relações, ele rui a vontade de estar junto, ele, né? É muito ruim. E ao mesmo tempo é muito importante porque ele te protege contra ameaças à sua integridade, né? A tua integridade física, emocional, moral. Então, cria um lugar de proteção também, né? Porque você pode amar muito uma pessoa, mas ela vai te machucando, te machucando, te machucando, e vão criando experiências ruins, ruins, ruins. Chega uma hora que você fala, não dá. E é o ranço, é o que o ranço aparece. Mas isso pode ser em relação ao trabalho também, que você vai estar tendo aquelas experiências ruins, ruins, né? E daí chega uma hora que não aguenta mais, e daí faz a mudança, faz uma transmutação daquilo, né? Toma uma outra atitude. E daí vem Shanta, que é a paz, que é o suporte, que dá regulação para todas as outras emoções. Então, no programa Satsanga, a gente viu todas essas emoções, 2 aulas para cada emoção, nomeando e trazendo reflexões e curas profundas aconteceram aqui, né? Tanto em mim e na Cris, né? Como nos alunos. Então, ali tem um material riquíssimo, né? Que traz, no final, traz essa autorregulação e essa proteção psíquica e emocional para a nossa vida, né? E a gente também diminui assim a pressão interna quando a gente consegue dividir os nossos pensamentos privados, né? A gente pode ter alguém para conversar sobre as nossas dores, sobre o que a gente está sentindo, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? E poder falar sobre aquilo, porque às vezes só o fato de a gente falar sobre o assunto, ele já vai se soltando, ele já vai liberando. Ele vai se resolvendo por si. Só o fato de você poder relaxar e poder dividir também faz com que você tenha outros pontos de vista sobre aquilo. Se você fala uma coisa e a tua amiga fala assim, será, amiga? Já muda tudo. É muito mágico quando a gente ouve e a gente mesmo pode se questionar, será que é assim mesmo? Porque dentro
desse mundaréu de emoções, está cheio de ego, está cheio de desejos, de coisas que às vezes a gente é tão embolado que a gente não consegue nem ver. E quando a gente pede ajuda e quando a gente divide esses pensamentos privados, a gente pode ter outras visões sobre o mesmo assunto. Então, quando a gente olha, né, a gente deixa de ser refém das emoções e a gente começa a abrir pontos de vista, expandir, né, amplia os pontos de vista para criar, deixar um tempo, deixa o tempo ajudar, coloca a cabeça para fora d'água, cria com uma compreensão. E daí eu trouxe para vocês, que daí eu vou deixar essas dicas lá na plataforma, eu vou fazer são emergências emocionais. E uma das coisas mais importantes em tudo isso que a gente está fazendo e na prática de yoga formal em si é Sakshi, é consciência testemunha. Encontre aquele dentro de você que está sempre assistindo, sem ser afetado. Encontre aquele dentro de você, Sakshi, que está sempre assistindo, sem ser afetado. Então, tem momentos em que a gente está absorvido ali pelos raças, pelas emoções menos desejáveis. E elas começam a ficar, elas começam a se associar e começam a ficar mais, começa a ficar perigoso o negócio quando a gente junta raiva, medo, tristeza, nojo, podem levar a um estado em que você pode perder o controle e agir de forma lamentável. Esses são os momentos para usar esses passos. Eles certamente ajudarão a retornar o controle. Isso são os passos que estão aqui dentro desse livro, tá? Pare de se identificar com os raças. Você está no comando. Tudo que quiser é responsabilidade sua. E você sempre tem o poder de mudar seu estado emocional. Lembre-se que, seja lá o que você estiver sentindo, nada mais é do que um estado temporário de corpo e mente. Afaste temporariamente a mente de quaisquer razões específicas para estar nesse estado. Elas são menos importantes do que a saúde emocional. Nada que possa ter causado esse estado é motivo suficiente para você perder o controle. Independente do que tenha acontecido, o seu verdadeiro eu permanece inalterado. Tudo passa. Esse mantra que é o mantra, na verdade, é o isso também passará, né? Que é que o professor Hermógenes, quando eu estava doente, ele me ligou e falou: Camila, isso também passará, né? Então, deixar, soltar aquilo, não ficar regando. O segundo passo, mude imediatamente a química do seu corpo. E a Cris falou muito sobre química, sobre neurotransmissores, sobre como fazer para trazer de volta a regulação. Então, ele fala que na raiva, toma um banho frio, ou beba vários copos de água fria, ou mastigue sementes de cardamomo. Ou use um colar de pérolas. Para quem tem muita raiva, a pérola ela resfria a mente. Eu tinha um anel de pérola que um Jyotish, pessoa que leu a minha mão, né, o Jyoti, ele falou que eu tinha que usar uma pérola tocando no corpo. As pedras que a gente usa na, na coisa, é interessante que a pedra toque no nosso corpo. Ou aqui tem assim, coma pó de pérola, se disponível ali. Ou faça jejum. Pare de comer até a raiva passar. Daí isso é mais difícil, né? Mas eu tava falando para vocês também que essa coisa do tapas, né? Que eu entrei no estado de tristeza e fiquei muito sem uma disciplina, assim, sabe? Sem uma vontade, sem um esforço para sair dali. Então, eu agora tô fazendo mais tapas, treinando forte, puxando peso.
fazendo jejum. É, faz bem. Então, o medo ou ansiedade diz que é para comer um pouco de gengibre fresco ou beber um suco de limão com água, né? Um negócio que dá uma sensação diferente. A tristeza, não segure as lágrimas. Soltá-las ajuda a liberar a tristeza. Depois de chorar, enxague os olhos. Em seguida, beba uma água fresca ou água de rosas. Água de rosas, ela dá uma acalmada no coração, assim. O óleo de rosas também. Às vezes a gente fica muito melancólico, tem que tomar cuidado. Então, mastigue folhas de açafrão ou coma algo doce, leve, com feno grego e açafrão, canela, coisas que esquentem, né? E daí o nojo ou a depressão como uma boa quantidade de gengibre fresco. Isso não sou eu que estou falando, tá? São as dicas ali do livro e provavelmente vem da Ayurveda mesmo, né? É, ou tome algum suco de fruta, limão, muito bom, limão. E depois, o terceiro passo é induza a calma. Pratique exercícios de relaxamento, respiração e meditação com os quais você se sinta mais confortáveis, assim, a fim de criar a calma, como um estado intermediário na transição para um rasa, uma emoção desejável. Se você ainda não aprendeu algum desses exercícios, faça respiração, Samavrita Pranayama, né, que a gente faz na prática de Hatha Vinyasa. Mas assim, só fazer uma respiração quadrada. Inspira, segura, exala, segura. Fácil, faça algumas respirações. Ou fazer exercícios de equilíbrio entre os lados, né? A ação e a nação, Nadi Shodhana. Ou observar, né? Sentar, fazer o pranayama, sentar um pouco, observar os pensamentos. E assim como o primeiro exercício, respirar. Respiração é a ponte, né, que conecta o corpo e mente, e isso vai ajudar demais. Ou concentre-se nos raças inimigos indesejáveis. Em todos os casos, procura-se entre Em todos os casos, procura seus entes queridos e se divirta com eles, apreciando a beleza natural, a arte e conversando de forma descontraída. É a melhor maneira de transformar um raça indesejável num raça de alegria, de maravilhamento, de amor. Então, se divertir, entrar em contato com os amigos, ver coisas elevadas, ouvir músicas de frequência elevada. Se você não tem alguém para recorrer no momento, busque a beleza, a natureza, as artes. Sinta-se amado e seja amoroso e gentil com tudo que vier para você se encontrar. E daí, o quinto passo é analisar o problema. Agora que a raça desagradável praticamente desapareceu, né, você vai fazendo os passos. Analise o apego que está na base do raça e desapegue dele. Então, a raiva, analise as expectativas não realizadas, os desejos não realizados que desencadeou, né, e diga para si mesmo, parar de esperar por aquilo que não é. Não adianta. Tem coisas que. Deixa eu desligar aqui, né? Tá bom. Então, parar de desejar aquilo que não é possível, né? Uma mudança no outro. A única coisa que você pode mudar é você mesmo. O medo, analise a identificação ameaçadora que é a causa e diga a si mesmo para parar de se identificar com ela. A tristeza, analise o sofrimento causado pela ignorância que criou e aprenda a enxergar através da ilusão. O nojo, é necessário análise, apenas esqueça o que lhe causou nojo e prossiga imediatamente para o passo 6, que é exercitar o seu controle.
Então, exercitar o seu controle, ele vem através da prática de asanas, de pranayama, de meditação. Então, assim, quando a gente está ali em cima do tapete, está fazendo a prática e percebe e consegue estar neste lugar de Sakshi, que ele fala que encontre aquele dentro de você que está sempre assistindo sem ser afetado. Encontre este, que consegue observar sem se envolver tanto. E em muitos casos, o que Patanjali fala sobre neutralidade é muito importante, tá? Porque vão ter coisas que a gente não consegue controlar e que a gente não vai conseguir fazer. O único controle que a gente tem é de direcionar a nossa mente para onde a gente quer. É o único controle que a gente tem. Não tem outro controle maior. Mas só que para isso precisa a prática. É que nem fazer a prática é que nem lavar louça. Tem que lavar louça todo dia, não adianta, tem que lavar louça. Senão vai ficar, tá, pode até ficar uns 2, 3 dias sem lavar louça, mas aí vai ficar uma bagunça. Então não adianta assim, porque senão as coisas vão pendurando na gente, os problemas, as emoções, as impressões, os boletos, todas as coisas, né? Boletos físicos, boletos materiais, espirituais e tal, todos os boletos aí, né? Eles ficam aqui pairando como teias de aranha se a gente não limpa, né? Se a gente não organiza. E daí, se a gente nunca olha para essas coisas, quando a gente olha é grande demais. E daí fica impossível de lidar. Então, todo dia poder parar um pouquinho para criar esse lugar de calma e paz, que é a base de resolução para todos os outros problemas. E daí eu quero ler para vocês, e talvez seja interessante vocês até fecharem os olhos, para a gente finalizar aqui essa temporada. Eu quero ler esse texto para vocês. Então, senta aí numa postura confortável. Depois eu posso passar também esse texto para vocês, tá? Os verdadeiros sinais do progresso espiritual. O progresso espiritual não se mede pelas poses de yoga que você domina, nem pelas técnicas de respiração que aprendeu, nem pelos cristais que carrega no bolso. Também não se mede pelo número de cursos que você já fez, pelo tanto que conhece de astrologia, chakras ou linhas espirituais, nem pelas palavras bonitas que compartilha nas redes sociais. E por mais surpreendente que seja, nem mesmo pelas expectativas místicas ou visões grandiosas de que você possa ter tido. O verdadeiro progresso começa a se mostrar de forma mais sutil e muito mais desafiadora, na forma como você lida com as emoções que sempre teve. Você ainda sente raiva? Sim. Ainda se frustra, se chateia, se entristece? Provavelmente sim. Mas agora algo mudou. Você já sabe que está com raiva. Você vê a frustração surgindo. Você não está mais 100% identificado com aquilo que sente. Antes, você era levado completamente pela emoção. Ela assumiu o controle do seu comportamento, das suas palavras, da sua energia. Era como se você fosse a própria raiva, o próprio medo, o próprio ciúme ou o ressentimento. Agora há um intervalo, uma brecha, um espaço de consciência, e essa pequena pausa entre o estímulo e a resposta é um sinal gigantesco de que sua consciência está se expandindo. Você ainda sente, mas agora observa. Você ainda reage, mas já se percebe reagindo. E com o tempo, ao invés de apenas perceber depois, você começa a perceber durante. E mais à frente, começa a perceber antes. É assim que nasce a liberdade interior. E é aí, num momento de silêncio lúcido, que algo acontece.
Você se vê tendo tais emoções e percebe com clareza inesperada que não é elas. Você é quem observa. Essa percepção muda tudo, porque se você pode observar a raiva, o medo, os ciúmes ou a culpa, então você não é isso. Você é quem está ciente. E tudo aquilo pode ser observado, também pode ser deixado ir. Com isso, vem um novo nível de discernimento. Você compreende que aquilo que reage não é você, é o ego. Uma estrutura mental montada por memórias, condicionamentos, identidades provisórias. Mas você está além dele. Você é o espaço silencioso onde tudo aparece e desaparece. Você é o ser que percebe, o campo consciente que permanece, mesmo quando tudo dentro dele muda. Por isso, quando notar que está com raiva, ou impaciente, ou triste, e conseguir olhar para isso com honestidade e clareza, sem se afundar nem se culpar, reconheça. Isso é progresso espiritual. Não precisa esperar o dia em que nunca mais sentirá emoções desconfortáveis. Apenas mantenha-se desperto no meio delas. Essa lucidez silenciosa é a presença do ser em ação. E quanto mais você se ancora nesse lugar de observação, mais livre você se torna da ilusão de ser o personagem que sofre. Que possamos estar em paz. Eu vou terminar aqui no Instagram. Depois, se alguém quiser ver a aula completa, me manda um direct. E eu vou abrir aqui se vocês quiserem falar alguma coisa ou se tá tudo certo assim mesmo. Esse texto chegou para mim, assim, num grupo que eu tenho e botou e, cara, caiu feito uma luva aqui na nossa finalização, né? Eu vou compartilhar sim. Que lindo, obrigada. Então, quem não viu toda a temporada, tá lá gravada, disponível, né? E quem quiser continuar estudando, nosso próximo livro vai ser A Árvore do Yoga, que é um livro muito lindo. Eu tenho aqui a versão antiga dele, né? Ele já tem ele ficou muito tempo fora de linha de edição, mas agora fizeram uma nova edição. E é um livro muito lindo que fala sobre o yoga como uma árvore, assim, né? Tudo se resume ao ego e como nós envolvidos com ele sentimos através das emoções. Gratidão por essa aula maravilhosa. Obrigada pela presença.